Olá a todos, o meu nome é Catarina Gonçalves e irei apresentar-vos o tema Livor Mortis no âmbito da Unidade Curricular Medicina Legal e Toxicologia. Após a morte, ocorrem diversas alterações corporais, como por exemplo o livor mortis, o rigor mortis e o agor mortis. O livor mortis também pode ser denominado como hipostase. Em que consiste, afinal, este processo? É um processo físico, é um dos primeiros a ser observado num corpo após a morte, apresenta uma coloração típica roxa ou avermelhada púrpura, e, em relação às aplicações, é importante referir que é importante na prática forense, e dado que é possível avaliar a cor e a sua distribuição da hipostase, irá ser vantajoso na confirmação ou na estimação da hora do óbito. Pode fornecer dados sobre a causa ou a circunstância da morte, ou até mesmo sugerir pistas sobre uma possível deslocação do cadáver. Tal como já referi, vantagens, pode confirmar ou estimar a hora do óbito, pode fornecer dados acerca da causa da morte, das circunstâncias da morte e de sugerir dados acerca de possíveis deslocações do cadáver. Em relação a desvantagens, uma das desvantagens desta alteração corporal consiste na padronização dos parâmetros da avaliação no processo, por exemplo, o nível e a duração da pressão e ainda o grau de branqueamento da coloração do livor mortis. Outra desvantagem é que, tratando-se de um processo físico, o meio ambiente pode influenciar nas alterações do processo, por isso, as conclusões retiradas da avaliação do livor mortis apresentam taxas de erros um bocadinho elevadas. Em relação ao processo de livor mortis, como é que tudo acontece? Durante a vida, o sangue circula ao longo do corpo através do sistema vascular, que é constituído por vasos sanguíneos de diferentes tamanhos. A hipostase é um sinal definitivo de morte. Posteriormente à morte, dá-se então a estagnação da circulação sanguínea e, para que ocorra esta estagnação, são libertadas enzimas que afetam o endotélio dos vasos sanguíneos. As hemácias vão libertar a enzima tromboquinase. Esta enzima o que vai fazer é coagular o sangue e assim sendo, 1 a 2 horas após a morte, dá-se então a interrupção definitiva da circulação do sangue, o que conduz a uma acumulação e a uma deposição de sangue por ação da gravidade nas zonas inferiores do cadáver. Durante o intervalo de tempo, 30 a 60 minutos desde a morte, o sangue irá tornar-se permanentemente incoagulável. É importante ainda referir a fluidez do sangue. É um fator bastante importante porque quando é aplicada uma pressão sobre uma determinada área do corpo, esta área vai perder a típica coloração roxa ou avermelhada púrpura. Embora que, em alguns casos, a variação da cor não seja muito bem observada. A alteração da cor depende da fluidez do sangue, visto que diminui de uma forma constante após a morte. Um facto interessante sobre este processo é que a descoloração não ocorre em áreas do corpo que estejam em contacto com o sol, visto que os capilares sanguíneos irão estar comprimidos. Em relação à pressão e branqueamento na hipostase, baseado em investigações, foi possível perceber que a pressão aplicada para produzir um branqueamento de livor mortis vai aumentar exponencialmente com o tempo. É ainda possível correlacionar o branqueamento com a temperatura, ou seja, com a diminuição da temperatura, o intervalo de branqueamento é ainda maior. Mas então, como é que é possível observar a hipostase, ou também denominada como livor mortis? Podemos observar as zonas externas e as zonas internas. As zonas internas vão ter um maior impacto por parte da livor mortis. A avaliação externa é realizada a partir da observação do corpo, ou seja, basta olhar para o corpo e verificar as áreas azuis escuras ou então as áreas lívidas. Esta cor aparece devido ao consumo de oxigênio por parte das células. Em relação às zonas internas, é possível observar através de imagens ou, por exemplo, da autópsia. É possível observar um aumento da atenuação ou das mudanças dos sinais em áreas dependentes dos órgãos. Em suma, o livor mortis é um processo físico, apresenta coloração roxa ou avermelhada púrpura, é aplicado na área forense e é útil para, por exemplo, resolver um homicídio devido a movimentações do corpo. Muito obrigada pela vossa atenção.